Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu queria aqui dar os parabéns a todas as mamães rubro-negras, em especial as mamães aqui do canal Marquinhos Assunção. Desejo a ela um dia maravilhoso, um dia de muita família, de muita amizade, de muito amor fraterno. Enfim, que todas as mamães saibam ser felizes nessa função maravilhosa e linda que Deus permitiu. E homenageando Maria, a nossa mãezinha, a mãe de Deus, a mãe da igreja, eu homenageio todas as mulheres rubro-negras, todas as mamães rubro-negras. Então, sintam-se homenageados. Dito isso, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Flamengo e Bahia fizeram ontem no Maracanã um jogo movimentado, partida da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Flamengo por 1-0. Placar que deixou o rubro-negro na liderança do brasileiro. Mais uma vez o Flamengo fazendo gol através de seu camisa 10 de Jorge André Arrascaeta. E como caiu bem essa camisa 10 no Arrascaeta? Vamos falar disso aí para frente. 62.204 torcedores presenciaram a vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Bahia por 1-0, e desses 62 mil, 59.009 torcedores pagaram ingressos, proporcionando uma renda de R$ 3.504.542,50. Portanto, mais um grande público, mais uma grande renda em jogo do Flamengo. Quinta-feira tem mais, hein? Quinta-feira tem Maracanã lotado de novo. A partir de agora nós faremos uma análise fria, porém uma análise objetiva do que foi Flamengo 1, Bahia 0. A partida começou com a divulgação da escalação de Felipe Luiz do Flamengo, pois surpreendentemente ele veio trazendo como titular o lateral direito Varela, o volante Alan, o Bruno Henrique de centroavante e Michael também jogando na ponta esquerda, surpreendendo a todo mundo. E aqui fica um detalhe, né? Depois de muito tempo, a escalação do Felipe Luiz vazou. Ela saiu antes da divulgação oficial por parte do Flamengo. Será que aquilo que estava sendo tanto exaltado dessa nova gestão, que tinha fechado lá o vestiário, o acesso ao campo de treinamento, parece que ontem foi por água abaixo, porque realmente ontem o jornalista Vene Casagrande voltou a vazar a escalação do Flamengo. O traíra voltou. O traíra não é o Vene, o traíra é quem está lá dentro jogando contra o Flamengo. Vamos lá. Surpresos com a escalação, outra surpresa boa foi o início da partida do Flamengo, com uma mudança total de atitude do time. Pois desde o início o Flamengo pressionou, o Flamengo marcou, o Flamengo brigou realmente muito pela bola e foi premiado com a marcação do gol através dele, o camisa 10 Arrascaeta. Logo nos 20 primeiros minutos, o Flamengo já estava ganhando de 1-0, né? Como o Flamengo faz essa pressão forte no início da partida, a tendência é que faça logo um gol. E isso é bom para dar tranquilidade ao time no restante da partida. O Flamengo no primeiro tempo foi muito superior ao Bahia e poderia muito bem ter decidido a partida em seu favor, enfrentando o Bahia com uma linha de 5, né, totalmente retrancado, e uma linha bem feita, bem treinada e bem formada pelo Bahia de Rogério Ceni. O primeiro tempo também foi marcado pelas lesões dos volantes Alan e Pulgar, ambos com lesão muscular na posterior da coxa, deixaram o campo, forçando o técnico Felipe Luiz, ainda no primeiro tempo, a usar 2 das 3 janelas que ele tem disponível de substituição durante uma partida. O segundo tempo veio, o Flamengo continuou controlando o jogo, sendo incisivo, não sendo muito
molestado pelo Bahia e também ainda perdendo algumas chances que poderiam matar o jogo, dando muito mais tranquilidade ao elenco. Mesmo com um visível cansaço, um visível declínio físico no segundo tempo. Nós vimos esse declínio físico. A partida passou a ter um estado de dramática a partir da expulsão do meio-campista Gerson, que merecidamente tomou o cartão vermelho depois de uma entrada forte no jogador Eric Pulga do Bahia, incentivando o Bahia a partir para cima do Flamengo ali nos minutos, inclusive com a entrada dos seus primeiros jogadores, dos seus principais jogadores que poupados estavam até então da partida no banco de reservas. O Bahia aumentou o volume, porém sem levar maiores perigos ao Flamengo. Foi mais posse de bola, sem muita efetividade. O Flamengo conseguiu levar a partida até o final, conseguiu conquistar o seu maior objetivo ontem, que eram os 3 pontos, né? Vitória boa para o campeonato do Flamengo, nos deu a liderança mesmo que possa ser provisória, importante também para a partida decisiva da próxima quinta-feira contra a LDU no Maracanã. E aqui fazer uma crítica, né, à arbitragem do seu Anderson Daronco e do seu Rafael Trace no VAR, né? 2 pesos e 2 medidas, lances muito parecidos em que levaram o Gerson a ser expulso e que não levaram o zagueiro Ramos Mingo do Bahia também a ser expulso. E sem falar, não vou nem falar no pênalti, né, porque eu só digo uma coisa, se aquele pênalti fosse contra o Flamengo, teria sido marcado. Bom, o Flamengo depois da partida informou oficialmente, através de nota, em boletim médico, que os jogadores Alan e Pulgar sentiram dor na posterior da coxa e serão reavaliados hoje, domingo, no CT Ninho do Urubu, pelo Departamento Médico do Flamengo. Bom, o Flamengo, sem avisar oficialmente, deve ter dado folga hoje, Dia das Mães, para o elenco rubro-negro. E eles devem se reapresentar amanhã, segunda-feira, fazendo a primeira de 3 atividades que acontecerão em preparação para enfrentar a LDU na próxima quinta-feira, em partida decisiva da Libertadores da América. Lembrando que antes da quinta-feira, na terça-feira, Córdoba e Deportivo Táchira jogam na Venezuela. E aí a gente vai fazer como é que a gente pretende classificar na Libertadores. Relembrar que o técnico Rogério Ceni continua como técnico sem vencer o Flamengo. Ontem completou 16 jogos com 16 derrotas, nenhum empate, nenhuma vitória diante do Flamengo. Luiz Araújo e Michael cumpriram seu 7º jogo com o Flamengo no Brasileirão, impossibilitando assim qualquer transferência para o mercado nacional nesse momento. Relembrar também, meus amigos, a fase artilheira do Arrascaeta, que marcou mais um gol, o 7º, ele que é o artilheiro do campeonato, confirmou essa artilharia em que ele soma 10 participações em gols nos últimos 7 jogos com a camisa do Flamengo. Então, a Arrascaeta cada vez mais lá em cima. Outro destaque que nós devemos dar é para o goleiro Rossi, depois de tudo que viveu, depois dos grandes jogos que tem fazendo, e depois do episódio triste que a gente viu ele passar, ele fez mais uma partida maravilhosa, com defesas seguras, sendo muito seguro, sendo muito decisivo na recomposição do time, e merece aqui o destaque, né? Porque quando é para criticar, todo mundo critica o Rossi. Foi muito questionado por parte da torcida do Flamengo e agora precisa ser elogiado, porque está fazendo a diferença o Rossi. Bom, meus amigos, agora saindo um pouquinho do futebol, vamos a outras notícias do Mengão. Corinthians e Flamengo fizeram em São Paulo ontem a primeira da melhor de 5 partidas pelas quartas de final do NBB 24-25 e terminou com a vitória do Flamengo por 94-88, fazendo assim 1-0 na série de 5. Os times voltam a jogar na terça-feira às 20h15 no Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, com transmissão da Flamengo TV. Lembrando que a primeira partida foi na casa do Corinthians, a segunda e a terceira vai ser na casa do Flamengo. Se precisar da quarta, vai ser na casa do Corinthians. E se precisar da quinta, vai ser no Rio de Janeiro. Jogando ontem em Moça Bonita, o futebol feminino do Flamengo voltou às disputas do Brasileirão, enfrentando o Real Brasília de Brasília e venceu por 4-0.
com Cristiane marcando 2 gols, Fernanda 1 e a Louvain também 1. Dormindo assim, o Flamengo ganhou mais uma posição. Começou a rodada em 7º, agora já é o 6º colocado. Numa campanha última de jogos muito boa, com 3 vitórias e 1 empate. A próxima partida do futebol feminino do Flamengo será contra o Fluminense, um clássico estadual, na próxima sexta-feira, dia 16, às 21 horas, também em Moça Bonita. O jogador argentino Carlos Alcaraz foi titular ontem na partida do Everton, na Premier League contra o Fulham, quando o Everton venceu por 3-1 com mais um bom jogo de Alcaraz, né? E assim ele atingiu a marca de 6 partidas como titular pelo time do Everton. Porém, uma reviravolta, né? Depois de muita gente divulgar que a meta era só 6 partidas para que pudesse ser ativada a cláusula de obrigação de compra por parte do Everton junto ao Flamengo, surge aí as notícias pelo Vene Casagrande, pelo Paparazzo Rubro-Negro, de que ainda não são somente 6 partidas. Tem algumas metas a serem cumpridas para que ele possa ativar essa cláusula. Então, foi passada uma informação errada durante muito tempo, né? E agora está sendo corrigida. 5 jogos iniciaram ontem a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vejam os jogos e seus resultados. Fortaleza 5, Juventude 0. Vitória 2, Vasco da Gama 1. O Vasco entrou na zona de rebaixamento. Flamengo 1, Bahia 0. O Flamengo virou líder, dormiu líder do sábado para o domingo. Grêmio 1, Bragantino 1, deu uma freada no Bragantino. E Mirassol 2, Corinthians 1, com direito à perda de pênalti por parte de Memphis Depay. Hoje, domingo, são mais 4 jogos e mais um amanhã, segunda-feira, para encerrar a 8ª rodada. Sport e Cruzeiro jogam às 16 horas lá na Ilha do Retiro. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 17h30, assim como também Atlético Mineiro e Fluminense. Botafogo e Inter fecham a rodada do domingo nas 20 horas no Engenhão, e amanhã o Santos recebe o Ceará, finalizando a rodada. O Sub-20B do Flamengo voltou às disputas da Copa Rio Sub-20, jogando ontem na Gávea a partida de ida da semifinal contra o Botafogo e perdeu por 2-0, complicando assim a sua situação para o jogo de volta no próximo final de semana na casa do Botafogo. Sobre o basquete do Mengão, que venceu a primeira diante do Corinthians nas quartas de final do NBB, o Flamengo soltou nota oficial ontem relativo à cirurgia do pivô Taya Galizzi. Abre aspas para o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Taya Galizzi foi realizada com sucesso na manhã desse sábado pela equipe do Dr. José Luiz Ronco. O atleta terá alta hospitalar amanhã para começar o tratamento de reabilitação no Flamengo. Não volta mais nessa temporada, vai passar aí uns 4, 5 meses sem jogar. O Flamengo vai abrir amanhã, segunda-feira, a venda dos ingressos para a partida do próximo domingo contra o Botafogo no Maracanã, partida da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para finalizar esse vídeo, a Conmebol disponibilizou a escala de árbitros para a partida entre Flamengo e LDU, quinta-feira, 21h30 horas no Maracanã, com transmissão da ESPN. O árbitro vai ser Andrés Rojas, da Colômbia, e no VAR, Eider Castro, também da Colômbia. Meus amigos, essas são as notícias do domingo do Mengão. A gente fica por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.